Quem não estiver atento corre o sério risco de ficar de fora. O pior, ser pego de surpresa. Fato é que as eleições de 2026 ainda parecem distante, mas está muito mais próxima do que a maioria pensa quando a gente fala de mercado financeiro. Inclusive, os impactos já estão sendo sentidos. Eu vou te mostrar o que está acontecendo e como se posicionar antes, inclusive através do mercado de opções. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos e não esquece de se inscrever nesse canal, também curtir e mandar para os amigos. É muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Ah, não posso esquecer, se você é de esquerda, vaza do meu vídeo. Você não é bem-vindo aqui nesse canal. Então vai lá plantar macaxeira com o pessoal do MST, mas para todo o restante, sejam muito bem-vindos e simbora pro vídeo. A sensação é que existe um radar no mercado financeiro que antecipa os eventos, e isso é uma realidade. Então as expectativas de mudanças são embutidas nos preços ao longo do tempo. E a gente já está vendo isso. Se vocês pensarem, 118 mil do Ibovespa há um mês e meio, hoje está 128, dólar 6,20, agora está 5,70, juros futuros caindo de forma forte. E isso tem uma explicação que não tem a ver com o fiscal, não tem a ver com melhoras do governo Lula, muito pelo contrário. A expectativa de uma mudança de governo está fazendo com que os preços dos ativos já mudem 20 meses antes das eleições presidenciais de 26. A realidade é que a popularidade do Lula e do governo está desabando e a direita está se aproveitando do bate-cabeça generalizado do governo do PT, desde a questão de taxação e fiscalização do Pix até os preços do suco de laranja, do café, da carne, da gasolina, inclusive nem tem picanha, né? Tem até aquela musiquinha. O café tá caro, o arroz tá caro, joga fora o Lula e traz de volta o Bolsonaro. Olha, eu prefiro o Tarcísio, tá? Mas tudo bem, isso é outra história. E fiquem de olho no Tarcísio. Ele, com Bolsonaro inelegível, parece ser o nome mais forte da direita atualmente, inclusive com apoio de diversos partidos do Centrão, como o PSD, como os Republicanos, entre outros. E vamos lá, gente. Se o Tarcísio for eleito, Bolsa dispara, disso eu tenho poucas dúvidas. Então não estou falando de 200 mil pontos, nem 150 mil pontos. A gente está falando de muito mais em um novo ciclo. Na minha tela aparece aí o Ibovespa e vejam que tem sinais já claros que isso está fazendo preço. Não tem melhora fiscal, a gente sabe. Não tem melhora em relação à inflação, por enquanto a gente sabe. Mas olha o que aconteceu com o Ibovespa aqui de janeiro para fevereiro. Quase 10% de alta. Juros futuros para 2029, tá aqui, caiu 11%, 179 basis points. Aí você vê o dólar, que saiu dos 6,20 e poucos, caiu 10%, já está nos 5,70. Isso são sinais inequívocos para mim que realmente esse fluxo de eleições já está começando. E para você entender quais os reais impactos de um processo eleitoral nos ativos do mercado financeiro, tá aqui alguns gráficos que tem presente no meu livro, que eu escrevi em 2022. Aqui é o Ibovespa em 2014. A expectativa de mudança do governo Dilma para um Aécio Neves, por exemplo, fez a bolsa disparar quase 40% em poucos meses. Depois desabou com a eleição da própria Dilma. Mas olhem o que aconteceu com Petrobras na mesma época. Tá aqui, alta muito forte também, 2014, para depois desabar fortemente. Aqui eu tenho o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil também é uma alta muito forte. Um impacto aqui de quantos por cento? 100% na cotação de Banco do Brasil em poucos meses, para depois também desabar. Agora, na eleição de 2018, foi bem diferente. Você teve ali a vitória do Bolsonaro, então tá aqui contra o Haddad, a bolsa subiu bastante. E aqui, se eu voltar, tá aqui B+, Ibovespa 2014, Ibovespa 2018. Então tá aqui a alta da bolsa, que teve uma alta só em setembro aqui de 19%, o que é muita coisa. E nesse processo todo foram 41% de alta do começo dessa precificação eleitoral até, de fato, a eleição do Bolsonaro. Agora, o que acontece com os ativos mais sensíveis aos processos eleitorais, que são Banco do Brasil e Petrobras? Está aqui o gráfico de Petrobras, que subiu nada mais, nada menos que 94% em pouquíssimo tempo. E fica mais claro aqui, Banco do Brasil. E eu me recordo que eu tive um resultado incrível em 2018. Mudei de patamar, assim como mudei novamente em 2022 por conta de Banco do Brasil e Petrobras. Vejam que alta, fortíssima. Imagina, 40% de alta em Banco do Brasil em uma semana. Opções se valorizaram muito, muito, muito. Não estou falando de 100%, 200%, estou falando de 3 mil, 5 mil, 10 mil% em apenas alguns dias. E foi aqui que eu ganhei muito dinheiro. Agora veja que nesse momento, Banco do Brasil começa também a subir fortemente desde janeiro, acumulando um alto aqui de
22% esse ano aproximadamente. Petrobras também, depois da pesquisa Datafolha da última sexta-feira que mostrou uma aprovação pífia do presidente Lula, Petrobras também disparou e abriu espaço aqui para topo histórico. Então entra num vazio gráfico e isso também é interessantíssimo. Voltando para minha cara feia, digo para vocês ficarem de olho em taxa de juros futura, no Ibovespa, no dólar, nesses papéis mais sensíveis a processos eleitorais. Ficar também de olho nessas pesquisas de popularidade, pesquisas mesmo tanto tempo antes das eleições, as pesquisas em relação à intenção de voto. E fica ligado também em ativos mais sensíveis a juros, como cíclicos domésticos, é o caso de varejo e construção civil. Mas, Zegler, como é que eu vou me antecipar à maioria do mercado? O que é que eu faço? O que eu olho? Seguinte, olhem fluxo estrangeiro e institucional. Também olhem os gráficos dos ativos. Quando você vê Petrobras, Banco do Brasil e aqueles ativos que eu falei disparando, fiquem de olho num pullback, ou seja, numa correção. Você pensa em entradas, mas principalmente a questão de análise quantitativa do mercado de opções. Parece coisa de outro mundo, mas não é. Foi assim que de julho para agosto de 2022, depois de uma análise simples, quantitativa, eu tomei a decisão de me expor em Banco do Brasil. Ela deu uma engatilhada para cima e as opções se multiplicaram por algumas vezes. Eu saí algumas semanas depois, coloquei o lucro no bolso e fui tranquilo para a eleição. A ferramenta que eu utilizei foi essa, na qual eu identifico as posições concentradas e compradas em opções, ou seja, expostas em gama para ações e também ETFs e índices, como é o caso aqui do Ibovespa. Também vou mostrar o próprio Banco do Brasil. Aqui você vê exposições na parte compradora ou vendedora e para diferentes vencimentos. Então foi com essa ferramenta que eu consegui ter uma previsibilidade do que poderia vir a acontecer. Isso usei junto com dados de volatilidade implícita. E aqui abaixo na descrição eu vou deixar um vídeo sobre um guia de volatilidade implícita. Como utilizar ela através do mercado de opções, ela vai ser útil desde agora. É impossível ter resultados significativos com opções e sustentáveis sem esse conhecimento básico de volatilidade implícita. Porque a volatilidade implícita sobe, o prêmio das opções sobe. A volatilidade implícita cai, o prêmio das opções cai. E no ano eleitoral, ou na expectativa da entrada do ano eleitoral, a volatilidade sobe, fazendo com que as opções se valorizem muito. Aí vem a pergunta: Zegler, o que eu preciso para me preparar e começar a me expor para esse processo eleitoral? se você acredita que a direita vai vencer em 2026, já vai pensando nisso e realmente operacionalizando. Agora você tem que ter conhecimento, na minha visão, em gráficos e em opções. É importantíssimo entender, pelo menos minimamente, os conceitos importantes de análise técnica e de opções. Curta. Também ficar atento ao sonar, ficar atento a ferramentas quantitativas para entender o momento que você deve entrar numa operação, num trade ou até numa ação para investimento de mais longo prazo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, em um bull market é muito fácil se operar. Então o que você compra acaba subindo. Aí você compra mais, acaba subindo. Só que acontece que as pessoas que ganham na sorte sem saber o que está fazendo acabam devolvendo depois. Isso aconteceu em 2021 para 2022. Então você precisa estar preparado para esses momentos. Uma outra forma de se expor é você se posicionando e ao mesmo tempo montando estratégias de hedge em momentos pontuais, principalmente através do mercado de opções. Então, se o mercado sobe, você ganha bastante. Se o mercado cai, você está protegido. Então, entender as formas de fazer hedge através de opções é importantíssimo. O mercado já está gritando, praticamente fora Lula, fora Lula. A questão é se você tá ouvindo. Se quiser acompanhar mais de perto tudo isso, entender mais sobre o mercado financeiro e de opções, eu tenho meu grupo gratuito. É um grupo free que eu mando há mais de 4 anos insights de mercado racionais e muito conteúdo. O link tá na descrição do vídeo. Então, não esquece de entrar no grupo, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Também manda para seus amigos. Um forte abraço e até os grupos free e até o próximo vídeo.